Olá pessoal, tudo bem? Que bom receber vocês aqui em mais um episódio do podcast Plenária Brasília. E aqui hoje o meu convidado é o grande amigo Davi Abreu, que é gerente de relacionamento de uma das maiores escolas de formação política do país, que é o Renova BR. Meu amigo, seja muito bem-vindo, é um grande prazer te receber por aqui. Você que teve o prazer de ser meu monitor quando eu fui aluno do Renova BR e tem vindo sempre a Brasília, em uma dessas passagens não só para conversar com os alunos da Pleno aqui em Brasília, mas também para poder participar de grandes eventos agora nesse final de ano na nossa capital. Eu queria que você começasse aí contando quem é o Davi Abreu e como é ser gerente de relacionamento de uma das maiores escolas de formação política do país, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado a você que nos acompanha. É uma honra muito grande estar aqui representando o Renova, que é uma escola que qualifica novas lideranças políticas no Brasil. A honra de ter você como um dos nossos ex-alunos, sempre muito atuante. Também a honra que eu tive de ser seu monitor, de te acompanhar ao longo da sua trajetória lá no Renova. Bom, eu sou o Davi, eu tenho 24 anos, estou indo para o meu 4º ano de Renova. Meu trabalho com política e renovação começou muito cedo, desde os 3 anos de idade, né, participando de agremiação, de grêmio estudantil, participando dos movimentos que estavam ao meu alcance ali na minha realidade, no meu município, acreditando que a democracia e políticas públicas bem elaboradas elevam o debate público e faz a gente ter o país, o município que a gente tanto sonha e precisa. Então, o Renova é uma escola, como eu já falei para vocês, que qualifica essas novas lideranças. A gente nasceu ali em 2018 com esse objetivo, né, de trazer pessoas comuns, assim como eu e você que está aqui nos acompanhando, para adentrar esse espaço. Né? Então, hoje nós temos mais de 3.500 ex-alunos ao longo desses 8 anos, e desses 3.500, 384 mandatários atualmente. No primeiro ano de Renova BR, pelo que eu me lembro, a gente sempre conversou, o Renova BR elegeu 17 mandatários. E hoje são quantos? Hoje são 384 em mandatos. Né? Tem pessoas Fora pessoas que trabalham na administração pública, exato. Pelo Brasil todo, né? Tem pessoas que passaram pelo mandato, né? Tem muito suplente que assume, tem titular da cadeira que sai para alguma secretaria, mas atualmente são 384 pessoas. No Brasil inteiro, tá? Do Acre ao Rio Grande do Sul. Isso é muito legal, né? Ver que as pessoas procuram a qualificação para poder levar o debate da democracia e melhorar a vida política do nosso país. Aqui, uma pergunta que eu gostaria de fazer muito para você, você como gerente de relacionamento, não adianta ter esse pessoal todo, esse esforço para formar pessoas, ajudar a eleger pessoas e não cuidar delas. Como é o trabalho de gerente de relacionamento? Eu sei que você viaja, visita os mandatários pelo Brasil inteiro para poder se fazer presente. Qual é o pedido que o Renova faz para os alunos, os ex-alunos que são mandatários e que estão atuando na gestão pública? É um trabalho de acompanhamento, é um trabalho de sequência de formação, é um trabalho para continuar alinhado dos princípios? Como é o trabalho de gerente de relacionamento desses alunos que tiveram sucesso político? Bom, eu acho que para falar um pouco sobre isso, é bom deixar muito evidente quais são as etapas do Renova. Né? A gente tem ali o processo de seleção. Todo cidadão que queira entrar no Renova faz um processo seletivo. Né? O seu foi super concorrido, inclusive, né? 44 mil pessoas, uma turma de cerca de 1.100 no primeiro ano, e no segundo ano que você fez, 12 mil pessoas para 150 selecionados. Então a gente faz um processo seletivo baseado nos valores do Renova, que é ética, democracia, diálogo, pensamento crítico, liderança pública, e a gente na verdade, receber pessoas de todos os partidos e de vieses ideológicos diferentes, né? Então, o que a gente preza no processo seletivo a partir dos valores do Renova, que é o que a gente deveria ter na nossa política, né, na política institucional ali, principalmente no legislativo, são esses valores de diálogo, de respeito, de dados e evidências. A gente testa isso no processo seletivo e monta a turma. Aí, feito a turma, a gente tem a nossa formação inicial, que é quando as pessoas entram e fazem o curso focado para concorrer na próxima eleição. Né? Então, o Renova trabalha por ciclos eleitorais, a gente está no ciclo agora da eleição de 2026, então o nosso curso de 2025 e o próximo curso em 26 vai ser focado para quem quer candidatar no próximo ano. E depois a gente tem a comunidade, depois de formado no Renova, você entra na comunidade de ex-alunos, onde esses 3.500 pessoas que já passaram pela Renova estão lá hoje. Que é o meu caso, que eu faço parte como alumni do Renova BR com o maior orgulho. Exato. E o Renova continua aplicando formações para
de forma segmentada, né? Então tem informações para toda a comunidade, como a gente teve ontem um aulão sobre saúde pública, a gente teve uma aula sobre IA no setor público e principalmente para mandatos. Tem a parte segmentada para os mandatários, que é uma coisa que está mais no meu escopo como gerente. A gente entende que o desafio do mandato qualificado começa não só quando a pessoa está candidatando ali, né? A candidatura é só um dos desafios. É uma etapa de uma jornada política que é muito maior, Exatamente. não é verdade? Exatamente. Quando você entra e daí você entende, principalmente quem é deputado federal, entende que você é só um dos 513 e cada um ali pensando diferente, pensando no seu estado, pensando a sua bandeira, é muito difícil, né? E você enfrenta alguns desafios. Você que é de renovação, entrar nesse espaço e tá do seu lado ali uma pessoa que tem, sei lá, 10 mandatos, passou a vida inteira naquele espaço, naquele ambiente, e fazendo as coisas de uma maneira tão diferente daquilo que você está se propondo a fazer, é um desafio muito maior. E o desafio tá do dia que você ganhou a eleição, né? No dia seguinte, montar a equipe, montar os acordos, montar as alianças, montar grupo político, que é uma coisa que poucas pessoas falam. Então, o Renova ajuda desde o planejamento ali do mandato até as questões mais individuais e como que essas pessoas de renovação garantem a perenidade, né, da sua atuação de alguma forma e que também consiga dar os saltos políticos, né? Então, como que o vereador sai de vereador para prefeito sendo essa pessoa de renovação e que leva os valores do Renova para essa situação, né? Como que um deputado federal, de repente, concorre a Senado na próxima eleição ou concorre à prefeitura da cidade dele, né? A gente teve um caso muito interessante no ano passado de que na maior cidade da América Latina, a gente teve 2 candidatas Renova, né? Pessoas que pensam diferente. A Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo. Isso é incrível. De todos os candidatos e candidatas que, independentemente do viés político, como você mesmo falou, se baseavam durante os debates em dados, evidências, ou seja, a gente tem que parar de achismo na política. Exatamente. E trazer as pessoas a conhecerem números, a conhecerem realidade e montar políticas públicas baseado em dados reais, né? Exatamente. Para transformar a vida das pessoas. Exatamente. É isso, não tem menor problema em discordar, né? Eu acho que é muito mais efeito pós isso, né? Como que você constrói o diálogo, né? A gente tem um caso aqui que o próprio Daniel é super amigo de uma pessoa que diverge ideologicamente quase 100% dele. Né? Inclusive, a gente teve um jantar esses dias que a gente citou isso, os dois se abraçaram, enfim. E para quem tá de fora dessa dinâmica, para quem acompanha só pelas redes sociais, ou para quem não acompanha quase nada de política, acha isso impossível. Né? Mas não, no dia a dia, nos corredores, nos bastidores, dá pra gente construir muita coisa boa e positiva. A maturidade política vai dando pra gente a possibilidade de perceber Exatamente. Que a gente boa em todos os lugares e espectros políticos e inclusive na divergência encontrar momentos de convergência. As pessoas, ao invés de quererem, por exemplo, encontrar 1% que você não concorda para poder ficar brigando, a gente entende claramente isso e coloca como é que os outros 99% que eu concordo, a gente pode trabalhar em conjunto e fazer alguma coisa que transforme a vida das pessoas através da política. É como que aquilo que nos afasta é aquilo que nos une ao mesmo tempo. Né? E no final do dia, o foco tem que ser aquilo que te move. Né? Tem que ser as pessoas, tem que ser a entrega de um país que todos nós sonhamos, né? Se a gente está na política, a gente está incomodado com alguma coisa, né? Se essa motivação da entrada. Então, a gente tem um caso agora que nessa semana, inclusive, um deputado federal nosso assumiu o mandato depois de 3 eleições batendo na trave, 3 eleições com votação de eleito, mas por conta do coeficiente da situação partidária não conseguiu assumir, e ele ficou como primeiro suplente, assumiu agora que o titular da cadeira Legal. Virou secretário no estado dele, e em 10 dias, né, de mandato ali meio que relâmpago, ele apresentou 3 importantíssimos projetos de lei. Né? E cada um dos projetos de lei vai ser relatado por um aluno Renova diferente, que pensa ideologicamente diferente que ele, mas que tem uma atuação técnica ali na sua área. Então, por exemplo, o Pedro Errara, de Minas Gerais, vai relatar o projeto dele que coloca todo afardamento dos militares, dos bombeiros, como um EPI, para que tenha a garantia de conseguir contratar isso com recurso federal, com as emendas parlamentares, que é uma dificuldade dos estados menores, né? Sim. E esse deputado que assumiu agora é o Lucas Abraão, lá do Amapá. Que legal. Foi secretário da Casa Civil, tem um trabalho incrível no estado. E assumiu agora um outro sobre a Black Friday, né? A gente tá nesse momento, inclusive, a gente tá gravando, né, Dani? Não sei quando vai sair o episódio, mas na sexta-feira da Black Friday, ele tá pensando como que o aumento dos preços do produto antes da Black Friday, para depois
ter uma queda, que todo mundo sabe que isso acontece de alguma forma, Sim, tem muitos lugares seja um que crime. criam uma promoção falsa. Exato. E uma outra deputada nossa, que é a Gitela Simona, lá do Mato Grosso, ela é do PROCON, ela é profissional de carreira, né? Ela foi presidente do PROCON no estado dela. E ela vai relatar também esse projeto dele. E o outro, que é o meu preferido, que ganhou meu coração, porque, claro, tô na política, mas tenho um coração muito fervente ali pela juventude, até por como eu comecei nesse ambiente, que é o Voa Juventude, né? Inclusive, vou convidar vocês a acompanhar isso, tanto nas redes sociais dele, mas as repercussões. Que é um projeto, Dani, para garantir que todas as passagens públicas, todas as passagens oriundas do dinheiro público, vá para um banco de milhas específico, para que o poder público consiga reverter esses 4 bilhões ano que são gastos, daí não é o Congresso Nacional, mas é toda a esfera federal, gastos com passagens vai depois ser revertido para jovens participarem de bolsas, de campeonatos, para jovens com algum tipo de deficiência. Então, assim, é um projeto muito bacana que vai trazer a economia para os costos públicos de alguma forma, ajudar aquela pessoa, às vezes, que conseguiu chegar em algum lugar, por seu esforço próprio ali, que está querendo mudar de vida, às vezes tendo acesso às coisas que a sua família não teve, certo. né, sendo o primeiro da família. E a gente sempre vê casos de pessoas, fazendo uma vaquinha, corre daqui, corre dali, sendo que o poder público poderia arcar isso de uma maneira inteligente, né? A gente já tem um gasto, né? Exato, a gente já tem um gasto de passagem, né? Então, porque é mais do que justo do que ir para o meu banco pessoal, né, uma passagem comprada com dinheiro público, seja revertido para a utilização do poder público mesmo, né, das pessoas mais vulneráveis e que precisam de um gás ali na carreira, principalmente o jovem que precisa bastante disso. Então, esse é o meu projeto preferido. Quem possivelmente vai relatar vai ser um outro aluno do Renova que estão combinando ainda a relatoria ou a coautoria, mas é uma coisa que deve acontecer em breve aí no Congresso Nacional em pauta. O mais legal do Renova é a rede de relacionamento que você cria, como ele abre portas e a atuação em rede. Essa atuação, né, conjunta que é fundamental, mesmo com ideias na política opostas. Me conta um negócio aqui que é a mentoria. Quando um aluno ele chega lá e ele precisa de um apoio, ou para chegar lá ele precisa de um apoio. Você atuou antes de ser gerente de relacionamento como mentor de muitos alunos para poder trilharem o início da jornada política. Como é que é o trabalho de mentoria? Por que ele transforma, ele é importante para poder acompanhar a vida política de alguém? Uma pessoa que tem um mentor, na minha opinião, tem mais chance de ter uma trajetória vitoriosa do que aquele que quer ir sozinho. Bom, a gente entende que o espaço da política é muito solitária, né? E daí, para o cidadão comum, que é o público que entra no Renova, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que fazer um tanto de coisa, né, que às vezes o close não mostra todo o corre nos bastidores, né? E como que as pessoas, elas têm ali a vida corrida e param para fazer um curso de política, principalmente pro político, né? Porque você sabe disso, né, Dani? No dia a dia a pessoa está ali fazendo entrega social, garantindo liderança, correndo atrás das pessoas, garantindo a sua vida política como um todo, mas como que elas vão ter tempo para se qualificar, dado todas as outras demandas da vida pessoal dela. Então a gente pensa que a partir do acolhimento e de uma relação de proximidade, facilita muito para que essa pessoa tenha um espaço seguro dentro do curso do Renova. E para gerar uma certa disciplina, compromisso com as entregas, cobrança, né? Porque é um curso que é gratuito, mas tem muito valor. E está tirando a oportunidade de outras pessoas que talvez quisessem também entrar nesses espaços. Mas então, acho que o mentor tem a obrigação de acompanhar para ver se aquele recurso que foi investido naquele candidato, ou naquela pessoa que quer ir para a vida política, pública, se ele está sendo bem utilizado, não é? E não só isso, né? A gente garantir, mostrar para as pessoas que a gente acredita nelas, né? Se a gente tem um processo seletivo super concorrido para entrar numa formação gratuita e que muita gente gostaria de estar naquela cadeira, a gente acredita muito na pessoa. A gente faz um processo seletivo extenso, com 7 etapas, com etapas de dinâmica, etapas de entrevista, etapas de apresentação individual, né? Então, a gente acredita nos nossos alunos que a gente seleciona, né? A gente tem muito orgulho disso. Então, essa relação de proximidade ela é muito necessária, ainda mais num curso que ele é híbrido, né? Tem presencial, mas tem o virtual. A maior parte da carga é virtual, porque as pessoas estão no Brasil inteiro, né? Então, o curso desse ano, por exemplo, agora em 2025, a gente teve a abertura, a aula magna aqui em Brasília, deixando um recado para eles de que a gente gostaria que todos eles voltassem aqui de alguma forma como deputados, né? A gente sabe que a trajetória é difícil, mas que eles podem contar com Renova para esse projeto político e esse sucesso acontecer de alguma forma. Fizemos um encontro no meio do curso, agora em outubro, no Rio, e a gente finaliza em São Paulo presencialmente
com a nossa formatura. E daí, em paralelo a isso, aulas todas as semanas, aulas na plataforma gravadas, aulas ao vivo, com vários especialistas, tanto de campanha quanto de políticas públicas, né? Então, a gente sabe que o nosso diferencial ali é a gente parar para ensinar de fato como fazer a sua campanha, porque é o desafio que a pessoa de renovação, que nunca fez parte, às vezes, de uma campanha eleitoral, tem ali na hora que ela vai concorrer. Mas também a gente pensa nos conteúdos de segurança pública, de educação, de emprego e renda, de saúde, né? Então a gente traz as temáticas do Brasil e os gargalos do Brasil como um todo no curso. E o mentor, ele acompanha tanto nas questões acadêmicas como nas questões pessoais, né? Por exemplo, eu era muito exigente quando era monitor, cobrava todo mundo, mas de maneira humana, de maneira que a gente conseguisse conciliar as coisas, entendendo que cada pedaço, cada eixo da vida da pessoa tem muita importância para o que ela é e o que ela quer ser, né? Então, se a pessoa não tem tempo porque estava cuidando do filho dela, pô, é isso, vamos encontrar um caminho para você garantir o futuro do seu filho e das próximas gerações, né? Então, eu acho que o trabalho da monitoria na formação inicial é essencial para que as pessoas elas consigam concluir a jornada com a gente e muitas vezes também entender que aquele conteúdo que no nosso dia a dia a gente pensa que não é tão necessário a gente ter, faça diferença depois na atuação dela ou na construção da pessoa como ser humano. Essa acessibilidade de entender as demandas de cada um são muito importantes, porque isso gera confiança, mas também tem tudo a ver com a ideia de gerar relacionamento, né? Quer dizer, a gente continua ainda na nossa jornada política, cada um em separado, e a nossa jornada se conecta em vários momentos, mesmo pós Renova BR na minha formação. E eu tive a felicidade de formar em São Paulo. A minha última formatura no Renova BR foi aqui no Estádio Nacional, aqui em Brasília, que foi um momento... eu sou mineiro, mas moro em Brasília já há quase 6 anos, então eu me sinto aqui como minha segunda casa, e ter tido a formatura aqui dentro do Estádio Nacional foi muito legal, foi a minha última formação, tenho muito orgulho disso. E eu tenho achado bacana porque, apesar de a sede do Renova BR ser em São Paulo, você tem tido a percepção de que as coisas acontecem também para Brasília. Tem um olhar aqui para os deputados federais, senador, que tem um senador eleito também pelo Renova BR. Vocês têm trazido muitos eventos a Brasília. Eu confesso que, se não me engano, participei de 3 ou 4 eventos do Renova BR este ano só aqui em Brasília. Então, para aqueles que foram eleitos mandatários ou que formaram, são ex-alunos, mas estão na vida pública, a escola tem dado uma oportunidade de se conectar e essas histórias poderem ali gerar novas parcerias. Eu sou muito grato ao Renova, porque você permite, nessa rede de relacionamento, que a gente continue conectando todos os dias, trazendo demandas de fora para Brasília e a gente também contando com o apoio de vocês, agora em parceria também com a Pleno aqui em Brasília. E eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho, para a gente poder ir para o nosso gran finale aqui no nosso bate-papo, que no momento em que a democracia parece estar no momento de tanta dificuldade, de extremismos, de tanta insegurança jurídica que envolve a política, que envolve a democracia do nosso país, o Renova me parece como um sopro de esperança. E você tem sido um missionário nessa ideia de levar esperança para a política no país. Conta pra gente, o Davi Abreu, meu querido amigo, é um cara movido que acredita no Brasil e que o Renova, não só Renova, mas o que você faz como propósito transforma a política nacional? Bom, vamos lá. E só falando um adendo aí do que você falou dos eventos de Renova em Brasília, legal é que a própria rede se conecta com a própria rede, né? Então, um dos eventos que a gente teve aqui esse ano foi um jantar com os prefeitos e vereadores, e quem foi o host do jantar, quem deu a palestra no jantar, foi o deputado federal Daniel Sorans, que é secretário de saúde excelente do município do Rio de Janeiro. Eu ouso dizer que é o melhor... se tiver algum gestor de saúde, me perdoa, tá? Mas ouso dizer que é o melhor gestor de saúde do país. Assim, é surreal a dinâmica que ele conseguiu implementar no Rio de Janeiro, no município de Rio de Janeiro. E é um cara que veio aí ao todo 10 anos como secretário municipal, numa pegada muito legal. Depois vocês podem pesquisar aí sobre o Supercentro Carioca de Saúde, que é o maior centro de especialidades da América Latina. Atende dia, Dani, 2.000 pessoas. Que loucura. E as pessoas devem pensar, né? Mas como que faz para chegar lá? Até o transporte público é pensado para que a pessoa consiga chegar de todos os cantos da cidade, uma cidade como o Rio de Janeiro, que geograficamente é bem difícil de locomoção e acesso. Sem dúvida. Né? Então, como que a gente consegue fazer com que a própria rede nutre
a rede de alguma forma, né? Como que as boas práticas e as excelências elas podem ser compartilhadas e replicadas em outros lugares, né? A gente sabe que o nosso país ela tem dimensões continentais, com realidades completamente diferentes de município para município. Você tem lá em Uberaba, a sua cidade tem 400 mil habitantes, a cidade do Daniel, e você vai para um município vizinho que tem 5 mil habitantes. Certo. Né? E a economia daquela cidade é diferente, a lógica cultural é diferente. Né? Então, o nosso país ele é muito diverso por si próprio. Né? Você vai ali no Acre, é uma coisa, você vai no Rio Grande do Sul, é outra, você vai no Rio Grande do Norte, é outra coisa completamente diferente. O Brasil é continental. Exatamente. Então, como que aquilo que é de bem comum e de lógica pública pode ser replicada, e daí nesse jantar, inclusive, uma das coisas bem legais foi que um outro prefeito que estava participando estava no processo licitatório para comprar um sistema para a saúde pública do município, né, um sistema de pontuário eletrônico. Certo. E o Daniel estava lá, e daí ele tirou essa dúvida, o Daniel falou assim, não, eu vou, inclusive, dar o mesmo sistema do Rio de Janeiro para vocês. E daí, pro ano, vai dar aí uma economia nos cofres públicos da cidade, desse prefeito, de cerca de 1,5 milhão. Né? E assim, é uma ferramenta, é uma coisa que dá para distribuir, dá para você compartilhar. Né? Então a rede do Renova ela se fortalece, se apoia muito nesse sentido. Mas, Dani, sobre esperança, né? É isso. Eu acho que é muito difícil a gente falar sobre isso, porque, até comentei com você antes de começar aqui, a minha inspiração de vida fala que o olho que tanto vê deixa de enxergar. Né? Certo. Então, antes de ver o problema, vivenciar o problema, a gente deixa de enxergar. Isso em tudo da nossa vida, né? Seja na questão pública ou na questão pessoal. Né? Na sala de aula ali com o professor, você não passa mais a falar do professor Daniel, da professora Maria, do professor João, você fala os professores. Né? Você perde ali o lado de ver a pessoa como um ser único, né? O problema como único, e você deixa de também acreditar nas suas motivações. A mesma coisa do professor, né? Não é mais o aluno fulano, é os alunos. O médico não é um paciente, é os pacientes. Né? Então, como que conforme as coisas vão acontecendo e vão passando na nossa vida, e aquilo vai entrando no nosso cotidiano, a gente passa de ter esperança e de acreditar naquilo que nos move. Né? Então, quando a gente fala de esperança, a gente traz isso para o Renova, é uma coisa muito séria. Né? A gente teve até uma campanha em 2022 que falava exatamente sobre isso, que esperança é assunto sério. Toda vez que a gente perde a esperança na política, brasileiros e brasileiras deixam de ter prato na mesa, deixam de ter emprego, deixam de ter uma educação de qualidade, deixam de garantir o futuro da próxima geração daquela família. Né, de transformar ali a sua realidade mesmo que mínima, né? Às vezes de sair do aluguel para casa própria. Sem dúvida. E tudo isso passa pela política. Não tem um outro lugar que a gente consiga, para além da nossa força de vontade, das oportunidades que a gente tem individualmente, não tem nada que tenha uma força tão motriz e consiga gerar transformação quanto a política. E eu falo uma coisa assim, eu que sou oriundo da escola pública, acredito muito na educação pública como uma ferramenta de transformação, porque transformou a minha vida. Eu falo que o poder público está em todo lugar através da escola. Uhum. Você vai no interior, às vezes, da Bahia, numa cidade pequenininha, você vê um prédio público que é uma escola. Você vai ali nas comunidades ribeirinhas, você vê um prédio, uma escola de taipa, na beira do rio, que é uma escola. Então, o poder público está em todos os lugares de alguma forma. Talvez não. Com a falta de qualidade, mas 100%, mas como que a gente consegue gerar essa transformação em escala através desse ambiente político? Então a gente deve pregar essa palavra, e se você quer fazer parte da política, se você se entende nesse espaço, venha fazer parte do Renova, venha ou não só do Renova, mas das instituições, dos espaços de representação, às vezes os conselhos municipais de representação, é muito importante para fomentar isso. Né? Se você às vezes não quer ser candidato, mas quer ir para a vida pública, quer ser um gestor público, cara, se dedique, entenda o porquê que você está ali. No Renova a gente tem uma atividade muito obrigatória, né, para todos os alunos, e que é essencial mesmo para garantir que as pessoas entrem na vida pública com uma crença e com a certeza do que elas estão fazendo ali. Né? Então a gente tem o Dia de Renovar o Brasil, que é um momento ao longo do curso que todo aluno tem que parar para mobilizar e fazer um projeto. Agir. Exato, um projeto de entrega para a sociedade. Às vezes dentro da sua bandeira, dentro daquilo que você, da sua área de atuação, né? O Dani fez inclusive, vou dar emprego e renda, né? Depois você pode comentar um pouquinho com o pessoal também que nos acompanha, mas é muito pra gente não esquecer do que nos move, do que nos faz estar na vida pública, não é puramente o cargo, né? Olha, eu quero ser só deputado federal, não é isso. Se eu quero ser só deputado federal, eu tô errado, né? O deputado...
o cargo tem que ser uma ferramenta de transformação de algo maior, né? Então, eu acredito muito no Brasil. Eu acho que em tempos de polarização e de tanta coisa, de tanta informação, fica muito fácil da gente, às vezes, esquecer aquilo que nos move e aquilo que a gente pensa como ideal, mas a gente tem que ter a certeza e a clareza de que o futuro e as próximas gerações perpassam pelo aquilo que a gente acredita e constrói agora. Então, o nosso projeto social de Renova Brasil chamou Quero Trabalhar Uberaba, mas eu conto para você isso em um outro episódio, em outro desafio aqui da política. Que foi replicado por outros alunos do Renova, verdade, né? 2 prefeitos. E mais 2 prefeitos eleitos Renova BR também. Então, quer dizer, a gente idealizou, mas o projeto deu uma sequência não só conosco, mas com outros agentes políticos e públicos. E é legal passar o bastão à frente e gerar nisso uma obrigação de cadeia de transformar a vida das pessoas, nesse caso pela bandeira da empregabilidade. Pessoal que nos acompanhou até aqui, foi muito legal esse bate-papo com o Davi. Eu gostaria muito de te agradecer por ter vindo aqui, por sempre estar presente aqui em Brasília, ser essa pessoa que inspira a gente na política e nos faz acreditar que quando a gente pode desanimar um pouquinho, a gente tem que ter esperança na política. Meu muito obrigado por te receber por aqui e eu deixo para você aí agora umas considerações finais, né, da sua participação aqui conosco, mensagem para o pessoal que está nos vendo lá de casa, mas principalmente também colocar os contatos desse novo parceiro que é o Renova BR agora para Pleno, através do nosso podcast aqui também, da Plenária Brasília. Manda para a gente aqui bons alunos, bons cases, bons casos, para a gente poder trazer e mostrar para o Brasil inteiro que existem bons exemplos da política brasileira. Obrigado, Dani, obrigado pela oportunidade, obrigado por ser essa pessoa muito atuante, que acredita no Brasil, que sabe que a diferença precisa nos unir e que o trabalho que a Plenum faz de qualificação de mandatários, de gestores públicos é muito importante e essencial para o Brasil. A gente acredita muito nisso. Contem com a gente nesse sentido, sempre que for algo para ganho público, para a qualificação das pessoas, podem contar com o Renova. Se você que nos acompanhou quer conhecer um pouco mais do trabalho do Renova, nos acompanhe nas redes sociais, Renova BR em todas as redes, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, que é o X agora, né? Eu me perco ainda. Ou nas nossas, no nosso site, renovabr.org, e também pelo nosso canal do YouTube, onde a gente posta muito conteúdo bacana, alguns de podcast e de entrevista também. Não deixem de acreditar no Brasil, a gente precisa de vocês. E é um pouco disso, Dani. Obrigado pela oportunidade, obrigado por ser esse cara super presente, super disposto em ajudar o próximo, e em tempos que a gente vive hoje, isso é muito difícil de se encontrar. Então, obrigado mesmo de coração por ser esse aluno exemplo do Renova. Obrigado você, eu tenho orgulho de ser aluno do Renova BR, tenho orgulho de ter um amigo como você. E você que está nos acompanhando aí, então, muito obrigado pela sua audiência aí. Acompanhe o podcast Plenária Brasília. Esse foi mais um episódio com o nosso querido Davi Abreu, gerente de relacionamento do Renova BR. Até a próxima, pessoal!